Estamos aqui, daqui de Alto Piquiri, Paróquia São José, para o mundo. Para todas as pessoas que estão nos acompanhando, por todo o sistema de comunicação, todas as redes sociais. Tenho certeza que essa pregação de agora não é apenas para quem está nos acompanhando ao vivo. A hora que acabar essa pregação, você vai enviá-la. Você vai compartilhar o link com quantas pessoas forem necessárias, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus, para que a Virgem Maria possa caminhar em mais lares, possa entrar em mais corações, e mais pessoas tenham uma experiência com ela. O que nós vamos falar agora são sobre desafios para que enchem as talhas. Desafios de nossa vida, para que em cada desafio as talhas possam estar cheias. Porque em cada desafio que foi a partir de um chamado, foi um chamado para Nossa Senhora. Quantos desafios na vida de Nossa Senhora? Foi um chamado para Pedro. Quantos desafios até chegar a ser São Pedro? Foi um chamado para Paulo, Atos capítulo 9, até que Paulo pudesse cair do cavalo e ter vida nova. Foi um chamado na vida de Davi, que eu preguei ontem, até que ele pudesse de pastor chegar a rei de Israel. São processos no nosso chamado, gente, e esses processos nós damos os nomes de desafios. Quem não quer passar por processo, quem não quer passar por desafio, não atinge os próximos níveis da caminhada. É por isso que tanta gente hoje está estagnada. Tantas pessoas estão estagnadas no chamado, porque se acomodam no chamado. Eu estou aqui com o Ministério de Música à minha esquerda. Se eles se acomodarem no chamado de simplesmente saber tocar, vai parar nisso. Mas quantos processos para que eles possam chegar a ministrar a música e serem usados por Deus. Primeiro, para que nós possamos encher as talhas, nós precisamos ter o chamado. Segundo, precisamos ser usados por Deus. E para sermos usados por Deus, é necessário sermos ousados em Deus. Está nos faltando uma fé ousada. Está nos faltando uma fé que nos leva para o próximo nível. Está nos faltando uma fé que nos faça caminhar. Não uma fé estagnada. Porque tem muitas pessoas que, para encher as suas talhas, fica simplesmente esperando a água da chuva cair. Encher as talhas é um processo, gente. São 6 talhas de 120 litros. Tudo começa num chamado e caminha dentro de um processo, até que as talhas possam serem cheias. Tudo começa num chamado. Pensa na vida de Nossa Senhora. Começou naquele chamado numa pequena cidade de Nazaré. Uma menina que estava ali, e o anjo apareceu e disse: tu és cheia de graça. Mas como que ela percebia que ela é cheia de graça? Começou o processo de toda a dor, de toda a perda, de ter que sair de Nazaré, tem que desalojar-se, tem que fugir para o Egito, tem que voltar do Egito. Tudo tem um processo, até os pés da cruz. A vida de Nossa Senhora foi um processo. Encher as talhas não é fácil. Não é fácil encher as talhas. São 6 talhas imensas de 120 litros. E não tem água encanada. Naquele lugar não tinha água encanada. Ali em Caná da Galileia, naquela festa, tinham 6 talhas que eram para purificação. Não era nem para serem cheias de água, nem muito menos para ser transformada em vinho. Talvez você esteja passando por um processo de muita dificuldade, e você já teve o chamado, e você já teve um encontro pessoal com Jesus, através do acampamento, através talvez de um encontro. Eu não sei onde foi teu encontro com Jesus, mas ali começou um chamado. Chamado para quê?
chamado para ser sal da terra e luz do mundo, mas para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, é necessário passarmos por processos. E esse processo nós damos o nome de: vamos enchendo as nossas talhas, vamos enchendo com dificuldades, vamos enchendo muitas vezes obedecendo 2 ordens, para que esse processo possa acontecer. Em João capítulo 2, existem 2 ordens. A primeira é de Nossa Senhora, que ela percebeu a necessidade. Quando se percebe uma necessidade, gente, nós precisamos já agir. Quantas pessoas que caem na necessidade e ficam estagnadas no medo? Existe um medo que nos move. Existe um medo que nos move. E o outro tipo de medo, que damos o nome de pânico, que nos paralisa. Eu vou repetir, que isso é muito importante nesse processo do encher as talhas. Existe o medo que nos move. Quais são os medos que te movem? Vou dar um exemplo muito fácil de ser entendido. O cachorro escapou e está vindo em minha direção. Existe um medo que me move e eu corro. Subo em algum lugar, corro, me tranco. O cachorro ficou lá fora. Ufa. O medo me salvou. Segundo tipo de medo, o medo que me paralisa. O cachorro escapou. O que ele vai fazer? Ele vai me morder. Está vindo um carro. Eu não sabia que o carro estava vindo. O carro quase me atropelou. O medo me moveu. Eu vejo o carro. Me atropelou. Esses 2 tipos de medo estão todos os dias em nossa vida. Basta nós obedecermos a voz da nossa força da fé. A fé que nos move, não a fé que nos deixa estagnados. E qual é a fé que Nossa Senhora tem? E naquele dia, ela deu uma ordem. Primeiro que ela viu a necessidade, ela foi até Jesus e disse: filho, acabou o vinho da festa. Filho, acabou o vinho da festa. Esta fé, gente, é a fé que nos leva até Jesus. Essa necessidade que apareceu é a necessidade que nos leva até Jesus. Quantas pessoas que quando tem a necessidade, quando aparece a necessidade, ele procura todo mundo. Ai, a necessidade da minha casa, da minha família, a necessidade do meu casamento, a necessidade financeira, a necessidade de saúde, a necessidade disso, daquilo. Tem gente que vive, passa a vida procurando um bom diagnóstico, ou procurando o diagnóstico de algo que não tem. Em quem você tem procurado? Quando aparece a necessidade, gente, a primeira coisa que devemos fazer é o que Nossa Senhora nos ensina em João capítulo 2. Acabou o vinho da festa. O que ela fez? Viu a necessidade, foi até o seu filho Jesus. Viu a necessidade, veio até Jesus. Esta é a fé que nos move. Essa é a necessidade que nos move. A partir de uma coisa a outra, para que eu veja a necessidade, eu possa me mover e buscar ajuda, eu preciso de ousadia. Não é uma fé que nos estagna, é uma fé que nos dá ousadia. Fé, ousadia, fé, coragem, ousadia. A partir da necessidade. Enchei vossas talhas, meus irmãos. Enchei vossas talhas nesse processo de necessidade. E ela foi até Jesus. E chegou em Jesus. E não ficou multiplicando palavras, não. Sabe por quê? Quando nós começamos a
quando surge a necessidade e que nós começamos a multiplicar muitas palavras para tantas pessoas, nós não conseguimos chegar ao centro da necessidade. O que é que você precisa? Jesus não ficou perguntando para Bartimeu como que ele tinha ficado cego. Marcos capítulo 10, cura de Bartimeu. Jesus não ficou perguntando para ele: como você ficou cego? Com quantos anos? Você enxerga o quê? Ou você é cego completamente? Você é cego de nascença ou você teve alguma complicação? Não. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça por ti? Foi direto. E como Jesus foi direto, Bartimeu deu uma resposta direta: Senhor, que eu veja. É esta a nossa conversa. Para de multiplicar palavras, principalmente com outras pessoas. Vou fazer uma pergunta para você. Presta atenção na minha pergunta. Deus ajuda? Você faz assim, ó, de onde você está. Sim ou assim? Deus ajuda? Deixa eu dar a resposta agora. Deus não ajuda. Deus não ajuda. Deus resolve. Quem ajuda é o médico, quem ajuda é o padre, quem ajuda é o pregador, quem ajuda é o advogado, quem ajuda é o gerente do banco, quem ajuda, quem deveria ajudar é o governo, não ajuda, mas deveria ajudar. Quem ajuda é o professor, quem ajuda é meu amigo, quem ajuda é o meu líder de tribo, o meu anjo, o meu quarteto da tribo, ele me ajuda. Deus resolve. Para encher suas talhas, você tem procurado ajuda? Ou você tem procurado a resolução? Maria poderia ficar perguntando para tantas pessoas naquela festa: onde vamos arrumar mais vinho? Acabou o vinho. Gente, acabou o vinho. Ô noivo, acabou o vinho, hein? Que coisa! Culpa de quem? Quando aparece a necessidade, nós queremos arrumar culpados. E tem pessoas que passam a vida arrumando culpados por ter acabado o vinho. Para de buscar culpado na sua casa. Para de buscar culpado na tua comunidade. Para de buscar culpado no seu ministério. Para de buscar culpado na tua vida. A melhor maneira de ficar livre da culpa é transferindo. É por isso que as pessoas ficam buscando transferir culpas e não assumem a sua vida. Nossa Senhora não ficou buscando culpado, não, gente. Nossa Senhora não ficou buscando culpado. Eu já participei de reuniões de igreja, de empresas, onde algo deu errado em uma ação, em uma promoção, em um evento. Algo deu errado e passavam-se a reunião inteirinha descobrindo e discutindo o erro, ou buscando culpados para o erro. Na empresa, e muitas empresas são assim, e muitas famílias são assim, e famílias cristãs que reúnem para conversar sobre. Não busquem culpado, busquem a solução. Reunião. O Padre Mário, eu percebi algo ao longo desses anos que eu tenho estudado e buscado, que reunião, principalmente reunião de igreja ou de empresa, ela tem que ser 20-80. Reunião de avaliação, reunião, seja lá que reunião for, 20-80. 20% do tempo da reunião, 20% do tempo da reunião é para que a gente ache o erro. Quais foram as nossas falhas? Onde eu errei? 80% da reunião tem que ser como faremos, ou o que faremos, e de que forma faremos. 20-80. Reunião tem que ser 20-80.
Com Nossa Senhora foi assim. 20, ela foi na cozinha e falou: acabou o vinho? Não tem mais? E ali tem? Não. Não tem mais? Quanto tempo tem de festa ainda? Fez essa 20 minutos, 20%, 80%. Ela foi naquele que poderia ajudar ou resolver? Muito bem, resolver. Ela foi até Jesus e perguntou para Jesus: filho, perguntou não, afirmou para Jesus: filho, acabou o vinho da festa. A reação de Jesus, João capítulo 2, versículo 7. Acabou o vinho da festa. Jesus falou assim: mulher, ainda não chegou minha hora. Mulher, não chegou o meu momento. O que vou fazer? Que tenho eu com isso? Não sei, nas entrelinhas, Jesus pode ter dito: mulher, eu nem... Mulher, gente, só explicando, é a mulher do Apocalipse, é a mulher do Gênesis, é a mulher da salvação, é a mulher como um todo, é a valorização da mulher, porque no tempo de Jesus não se contava a mulher. E quando Jesus fala mulher, é mulher mãe, é a mulher que pisa na cabeça da serpente, é a mulher da salvação, é a mulher do sim. Jesus disse: mulher, ainda não chegou minha hora. É por isso que nós começamos a cantar com aquela parte da canção de Nossa Senhora, que nós falamos Ave Maria, Ave Maria. Começamos com essa música, sabe por quê? Porque agora é o momento de maior ação de todo o Evangelho. Alguém que agiu em busca do milagre, alguém que intercedeu em busca de uma graça muito grande e de uma necessidade sem fim. Maria, ela adiantou o milagre. Essa pregação poderia se chamar: Maria adianta o milagre. Por que ela adiantou o milagre? Porque Jesus disse para ela: mulher, ainda não chegou minha hora, ainda não chegou o meu momento. Mãe é mãe, mãe sabe, conhece o coração do filho. Ela não falou mais nada, gente. Maria não falou mais nada, ela só disse: acabou o vinho da festa. Jesus disse: ainda não chegou minha hora. Sabe o que ela fez? Agiu novamente, ação novamente, ousadia novamente, coragem novamente. Ela foi até os serventes e disse aos serventes: enchei as talhas. Oh meu Deus, é o que a Virgem Maria fala para cada um de nós hoje. Ela disse ali aos serventes: fazei tudo o que Ele vos mandar. Qual foi a ordem de Nossa Senhora? Fazei tudo o que Ele vos mandar. Faça tudo o que Jesus te manda hoje. Hoje é domingo. Muitos de vocês têm a oportunidade hoje de ficar em casa ainda mais nesse tempo de reclusão. E nessa hora, pergunta para Jesus: o que queres que eu faça, Jesus? Porque a ordem de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos mandar. Olha o que Nossa Senhora diz: fazei tudo o que Ele vos mandar. E os serventes só ouviram isso e foram até Jesus. Jesus disse: enchei as talhas. Duas ordens que mudam uma situação, duas ordens e um processo que mudam toda a necessidade, duas ordens que mudam todo o cenário. Duas ordens: a primeira de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos mandar. A segunda de Jesus: enchei as talhas. Portanto, meus irmãos,
esse ano, em meio a tantas dificuldades, vamos encher as talhas. Vamos encher as talhas. Mas existe, como eu disse no início, um processo da ordem, do chamado até a missão. Do chamado até a missão existe um processo. E a realização dessa missão é passado por processos, por desafios. Vamos falar, em vez da palavra processo, nós vamos usar a palavra desafio. Como em Gênesis capítulo 12, 13, onde Deus chama Abrão, não é ainda Abraão, chama Abrão. Gênesis 12, Deus chama Abrão e diz assim, numa vocação. O que é vocação? Vocare significa chamado. Chamado a agir, chamado a uma ação. Todos nós temos uma vocação. E vocação não é o que eu faço, vocação é o que eu sou. Ao longo da palavra de Deus, são muitos os chamados, são muitas as vocações. Não só dos 12 apóstolos, mas tantos foram chamados por Deus. E lá em Gênesis, Deus começa um processo na vida de um homem estabilizado. Esse homem tinha um problema. A sua esposa Sara não podia ter filhos, era estéril. E Deus promete a esse homem tantas coisas, gente. Mas ele precisaria passar por um processo, por muitos desafios. Como por exemplo, ele precisava encher as talhas de água. O que é mais difícil? Transformar a água em vinho ou encher as talhas? O que é mais difícil? Eu volto a perguntar: encher as talhas de água ou transformar a água em vinho? Encher as talhas de água não é fácil, mas é possível. Tudo que não é fácil, mas é possível, faça você, façamos eu, façamos nós. Faço eu, façamos nós. Tudo que não é fácil, mas é possível, cabe ao ser humano fazer para que o milagre possa acontecer. Presta atenção nessa frase, ela determina o milagre. Tudo o que é difícil, mas é possível, cabe ao ser humano fazer. O impossível pertence a Ele. Portanto, eu preciso fazer a minha parte, encher as talhas de água. Eu preciso encher as talhas de água para que o milagre possa acontecer. A minha parte é encher as talhas. Por mais difícil que seja, eu vou encher as talhas. Por mais impossível que seja para mim, porque eu não tenho forças para encher 6 talhas de 120 litros cada. Eu preciso encher as talhas. Vai, meu irmão, peça a Deus também a coragem, peça a Deus a ousadia, peça a Deus a fortaleza, peça a Deus a sabedoria, peça a Deus a força do Espírito Santo, para que você possa se levantar e fazer a tua parte. Encher as talhas não é fácil no dia a dia. Quando eu vejo todo esse cenário montado aqui, para que nós possamos evangelizar, quando eu vejo a galera da música, quando eu vejo quem está trabalhando por trás das câmeras em pé o tempo todo, quando eu vejo o padre aqui pregando, quando eu vejo a Marília, toda essa equipe, gente, que está por trás disso aqui, não foi fácil fazer isso aqui, mas foi possível fazer isso aqui. Precisou de um esforço, precisou de dedicação para tirar as músicas, precisou das pessoas para ajustar os equipamentos técnicos. Tudo isso é possível. Precisou que eu e a Pri, nós viéssemos lá de Presidente Prudente, precisou que o Tiago Brado estivesse aqui, precisou tudo isso para que esse momento aqui pudesse acontecer. Mas tudo isso aqui é humano, tudo isso aqui é chamado, tudo isso aqui é ousadia, tudo isso aqui é força, é coragem, é o possível eu faço, o possível eu faço.
E ao longo da minha vida tem sido assim. Desde que Deus me chamou, como chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Eu faço o possível. Se tem algo que eu sou, é esforçado. Eu não sou o melhor, eu não sou o mais capaz, mas eu serei sempre o mais esforçado. Me dê uma tarefa e me diga: faça, eu faço. Aquilo que está ao meu alcance eu sempre fiz. E é por isso que eu falo: a minha vida tem sido um milagre, porque eu encho as talhas. 120 litros de água em cada talha. 120 litros de água. Não tinha água encanada, gente. E aqueles serventes foram, buscavam. E no final do versículo 7 diz assim: eles encheram as talhas até em cima. Olha que detalhe. Pleno. O milagre é pleno. Enche as talhas. Ontem nós visitamos o Lucas. Ontem eu, o padre e o Tiago Brado visitamos o Lucas. Sofreu um acidente, fraturou vértebras da cervical, fraturou a coluna, está com alguns movimentos, movimentando só os olhos, pouco a pouco as mãos. Eu fui dizendo para o Lucas: você já é um milagre. Você já é um milagre. Já podemos declarar: o Lucas é um milagre. Porque milagre tem início, meio e fim. O Lucas, a família, vocês, comunidade, vocês vão ter que ajudar aquela família a encher as talhas. E juntos, enchendo as talhas, fazendo o possível. Todo mundo está fazendo o possível. O Lucas está fazendo o possível dele. Ontem ele desceu da maca, desceu da cama e sentou na cadeira para nos receber. O Lucas, tiraram o respirador dele. Ele operou, a traqueia, estava respirando. O Lucas ontem começou, já estava esboçando uma música. A hora que o Tiago cantou Minha Essência, a voz dele já saía. Já é um milagre. O Lucas ficou vivo, já é um milagre. Todo mundo enchendo as talhas, já é um milagre que essa comunidade está realizando. Já é um milagre. Milagre já é, mas está no início. Falta uma caminhada. Estamos enchendo as talhas. Vamos encher as talhas, porque o melhor está por vir, Lucas. O melhor está por vir, comunidade. O melhor está por vir. Alto Piquiri, Paróquia São José, aqui é lugar de milagres. Eu, padre, já vi muitos milagres acontecerem aqui. Eu já vi pessoas, padre, ao trocar um balãozinho, a bexiga, perdoou, entregou o balão. Eu fico emocionado de saber que a moça subiu aqui e entregou o balão para o cara que matou o pai dela. Abraçou e perdoou aqui, padre. E outros milagres que nós sabemos, padre, que está acontecendo aqui. A tua vida é um milagre. A tua vida é um milagre. A tua vida é um milagre. Ei, por trás da câmera, a tua vida é um milagre. Ei, você é um milagre. Sabe por quê? Porque aqui tem um projeto de acampamento acontecendo, transformando vidas. Se tem algo que dá trabalho nessa igreja católica, padre, não é a primeira Eucaristia, não é o crisma, não é matrimônio, é acampamento. Acampamento dá muito trabalho, padre.
É por isso que quando eu ofereci o acampamento pela primeira vez para os padres, eles falavam assim: não é possível. Não, isso aí dá muito trabalho. Mas o trabalho é nosso, o trabalho é possível. É possível ou não é, padre? Dá trabalho, mas é possível. Dá trabalho, mas é possível. Encher as talhas, dá trabalho, mas é possível. Dá trabalho, mas é possível. É por isso que eu falo que nesse processo de encher as talhas, ele é feito de renúncias. Renúncias. Eu dizia para vocês o chamado de Abraão. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra e toda a tua parentela. Em outras traduções, toda a tua família. Só leva a tua esposa. Abraão, você só leva os teus bens que você puder levar e a sua esposa. Mas Abraão, para facilitar o processo, farei de ti, olha a promessa, gente. Olha a promessa. A partir do chamado. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, eu exaltarei o teu nome. Mas será fácil? Não, não será fácil. Deixar tudo, ir para outra terra, deixar tudo, gente. Deixa toda a tua parentela, deixa aí teus bens, só leva algumas coisas. Mas no final da promessa, eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação, exaltarei o teu nome, tu serás uma fonte de bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas, presta atenção nessa promessa, para um homem que estava estabilizado, porém faltava algo na vida dele, um filho. Olha a promessa: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Quantas promessas a partir de um chamado, gente. Mas tudo isso passou por um processo, até que essa palavra fosse se realizar lá no final. Essa chamada aqui dele, gente, ele tinha 75 anos. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Com 100 anos, é que ele foi ter um filho. Mas houve um processo. Ele precisou ir lá no Antigo Testamento, enchendo as talhas. E Deus falou para ele: não leva ninguém. O que ele fez? Para facilitar a bênção de Deus, padre, ele levou o primo dele, chamado irmão Lote. Ele levou Ló. Não era para levar Ló, Deus permitiu, ele levou. Ló facilitou a vida dele até certo ponto. E chegou um momento, gente, em que Ló estava tomando a proporção maior em tudo do que Abraão. Tudo estava acontecendo na vida de Ló, e a promessa não era para Ló. Ló se tornou um peso ao longo do caminho. Ló se tornou um peso. Tem certas coisas que são boas, mas não é para facilitar a tua vida. Tem certas coisas que você não precisa olhar ao longo do caminho, ao longo do chamado, para encher as talhas. Ei, servente, vai e enche as talhas, não perca tempo no caminho. A fonte é longe, não tem água encanada, Ló. O Abraão, não chame mais, é teu trabalho, é a tua missão, não facilite. O que Abraão fez? Levou Ló. E chegou um momento que ele teve que deixar o Ló. Momento da separação é Gênesis 13. Gênesis 13, ele separou de Ló e disse assim para Ló, presta atenção. Abraão disse a Ló, versículo 8 do capítulo 13 de Gênesis: rogo-te
que não haja discórdia entre mim e ti. Olha, para que não tenha briga mais entre eu e você. Eu peço para que não tenha briga mais entre eu e você, Ló. Nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Estava tendo briga, gente, entre os pastores, entre pedaços de terra. Essa ovelha é de quem? Essa terra é de quem? E Deus querendo cumprir a promessa plena na vida de Abraão. Mas ele havia levado Ló. Ele desobedeceu a Deus. Agora o versículo 9, ele diz: eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Chegou o momento de tirar Ló da nossa vida. Chegou o momento de tirar Ló da nossa vida. A partir daqui, Deus começou a cumprir todas as promessas na vida de Abraão. Para encher as talhas, não precisamos colocar coisas que Deus não deu a nós. Para encher as talhas, é com aquilo que Deus nos deu, são com os amigos que Deus nos deu, é com a vida que Deus nos deu, é com a família que Deus nos deu, é com a comunidade que Deus nos deu. Não leva Ló. Ló significa muitas coisas em nossa vida, gente. Ló significa muitas coisas que nós não precisamos ter. E Deus tirou o véu dos olhos. Deus tirou o véu dos olhos de Abraão. Cada batalha vencida, cada Ló que nós tiramos de nossa vida. Ló pode ser um pecado. Ló que você está carregando pode ser uma família. Ló pode ser um sócio. Ló pode ser até mesmo um amigo, que você está escorado nele. Ló, quem é o Ló da sua vida? Cada Ló que nós tiramos. Ló pode ser um vício. Saia desse vício. Saia desse vício. Nesse tempo de pandemia, os vícios se agravaram. Saia. E aqui, gente, Ló foi tirado da vida de Abraão. E Abraão passou a ter aqui autoridade. Ei, servente, para encher as talhas, tire todo o peso e vai livre cumprir a ordem, encher as talhas. Quem tira o Ló das drogas, ele vai decolar para cumprir a vontade de Deus. Quem supera uma doença, ele adquire autoridade, leveza para encher as talhas, e passa a encher as talhas de outras pessoas. Quem teve uma quebra financeira, ele consegue depois superar e ajudar outras pessoas. Quem passou por uma crise conjugal, consegue ajudar outros casais a encher as talhas. Adquire autoridade e testemunha a Deus, e Deus te engrandece a partir disso aí. Foi o que Deus fez. Quando Deus procurou Abraão e disse: você se separou de Ló? Ele disse: sim, eu me separei de Ló. Mandei Ló para o oriente e eu vou para o ocidente. Deus disse no versículo 14: pois bem, Abraão, depois que você deixou Ló, olha o que Deus está falando para você, se você deixar o seu Ló, assim como falou para Abraão. Versículo 14: levanta os olhos. Abraão deve ter levantado os olhos, e do lugar onde está, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Toda a terra que você vê será tua. Toda a terra que você vê será tua.
tornarei tua posteridade tão numerosa quanto o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar tua posteridade. Levanta-te, percorre toda a terra, sua extensão, porque eu a hei de te dar. Abraão levantou suas tendas e foi fixar, e ali edificou um altar para o Senhor. Abraão encheu suas talhas, gente. A promessa era para ele. E por fim, nós sabemos a história. Nasceu Isaac. E Abraão teve a filha, teve o filho. Com a escrava, com Agar, nasceu Ismael, que não é o filho da promessa, mas nasceu Isaac, algum tempo depois, o filho da promessa. Deus pediu Isaac, todos os processos foram passados, ele foi enchendo as suas talhas. Em cada talha que ele foi enchendo, Deus foi cumprindo a promessa. E no final de tudo, hoje, as 3 maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, os 3 povos, as 3 maiores, todas elas têm Abraão como pai da fé. Ele encheu. Cumpre teus propósitos, cumpre as tuas promessas, e os milagres vão acontecer. É isso, meu povo. Cumpre as suas promessas. E em João capítulo 2, quando Jesus diz para os serventes: enchei as talhas, e eles encheram até em cima. E no versículo 7 diz: tirai agora, disse-lhe eles, leva o chefe dos serventes. E levaram. E quando o chefe do servente provou, ele disse ao noivo: como aconteceu isso? Você ofereceu o melhor vinho no final da festa? Não é costume. É costume oferecer o melhor vinho no início. Eu digo para você que está na sua casa agora, assistindo: o melhor está por vir. Enchei as talhas. O melhor está por vir. Ministério de música. O melhor está por vir. Padre Mário, o melhor está por vir. Pri, na nossa vida e na nossa família, o melhor está por vir. Eu creio. Não sei onde vai chegar. Eu não sei aonde vai chegar esse vídeo. Eu não sei aonde chega. Padre Mário não imagina onde está chegando essa manhã de hoje. Sal da terra e luz do mundo. Mas aonde chegar essa palavra final, o melhor está por vir. Deus não evitou que o vinho acabasse, mas mudou o final. Porque Deus não evita, Ele muda o final. Porque Deus não ajuda, Ele resolve. E o melhor vinho vai ser servido. E vocês podem estar nos perguntando, a mim e ao Padre Mário, como encher nossas talhas, né, Padre? Nós vamos finalizar falando agora o como. Como encher nossas talhas em meio a esta pandemia. Como encher nossas talhas. São 5 propósitos, gente, para que a gente possa encher as talhas e cumprirmos os milagres. 5 propósitos. Presta atenção. E depois nós vamos clamar por milagres. São coisas que nós podemos fazer, como o Astromar pregou de forma tão ungida aqui para nós. São coisas que nós podemos fazer, que estão ao nosso alcance, mas que produzem frutos divinos. Eu acho tão bonito isso, Astro. Deus nos permite entender, identificar as sementes que nós podemos, mas o fruto é divino. O fruto não é humano, é uma parceria que dá um fruto para além do esforço humano. A gente semeia, mas o fruto, porque a semente é divina.
O fruto é sobre-humano, não desumano, desconectado daquilo que a gente tem que viver. Mas é sobre-humano. A água que vira vinho é extraordinário o resultado de uma ação ordinária, feita pela fé. São 5 modos que estão aqui neste cartão que o Astro trouxe para nós, que todo ano ele traz as dicas de como a gente viver o ano. Não entendi nada. Vocês estão pedindo para colocar perto, é isso? Colocar perto. Ah, vocês vão conseguir. Aqui, alguém vai dar um zoom para nós, né? Atrás aqui tem 5 dicas que enchem 6 talhas, né? Vamos lá então. Primeiro, propósitos. Não são só dicas, são propósitos. E a palavra propósito é importante. É um propósito. Propósito é aquilo que eu me animo a fazer, faço, vejo que é bom e amanhã não quero fazer, porque estou cansado, está difícil, o resultado não veio, mas é propósito, então eu vou de novo, sempre, toda vez, faça sol ou faça chuva. E assim, Padre, porque é propósito. O propósito é possível, todo propósito é possível. Se eu faço um propósito, eu vou na academia todos os dias, é um propósito? Que é possível. Sim. É possível. E todo propósito traz consequência, porque propósito significa sequência. Toda sequência traz consequência. Então aqui tem 5 propósitos possíveis, com resultados extraordinários, acima da ordem. Primeiro, a Eucaristia. Eu tenho que ter um propósito com a Eucaristia. A prioridade é aquilo que, se a vida e o tempo apertar, aquilo vai ser feito, porque é prioridade. Isso é prioridade. A prioridade da Santa Missa Dominical. O domingo é o dia do Senhor. Dos dias santos de guarda daí então, junto com o domingo, Santa Maria Mãe de Deus, que é o 1º de janeiro ou 31 à noite, que as paróquias têm, que a gente chama de missa de Ano Novo, mas não é. É a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. A Epifania, o dia de São José, que é padroeiro universal da igreja, o Tríduo Pascal, Semana Santa, a Ascensão do Senhor, o Corpus Christi, solenidade de Pedro e Paulo, a Assunção de Nossa Senhora, o dia de Todos os Santos, a Imaculada Conceição, a missa do Natal do Senhor. E aqui o Astro foi muito feliz, que a nossa espiritualidade acompanhe o calendário litúrgico, Quaresma, Advento, Tempo Pascal. Tão bonito, Astro, nesses tempos de pandemia, que as pessoas começaram a acompanhar pela casa, os cantinhos de oração, o altar, missa de Pentecostes. O pessoal manda as fotos do Brasil, do mundo inteiro, muito brasileiro fora, né? A vela, a pombinha em cima ali do celular, um pano vermelho, é Pentecostes. A casa toda com flores branquinhas, na simplicidade às vezes, porque é tempo pascal. Acompanhar a igreja, rezar com a igreja. Tem muito católico com boa vontade, mas às vezes você está fazendo propósito de oração, se apega em devoções, mas nós estamos na Quaresma, você não está vivendo os domingos quaresmais, né? Os domingos da Páscoa. Chega perto do Natal, ao invés de fazer a novena de Natal, resolve fazer jejum, não sei do que, mas na novena do Natal não vai ter presépio. A gente reza com a igreja, e aí o ano ganha alegria, ganha leveza, penitência, ressurreição, combate espiritual. Agora a Quaresma de São Miguel que vai começar, mas ganha vida e luz no Natal. A igreja é sábia, ela organiza a nossa vida. Então, queridos, o propósito possível da Santa Missa, da Eucaristia. E nesses tempos que a gente está vivendo, tem uma frase, acho que me marcou profundamente agora por esses dias, daquela princesa lá, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela disse assim numa carta a uma irmã dela, de sangue, falou: minha querida, eu descobri, depois ela ter dito assim, Deus não me inspiraria sonhos que Ele não tivesse disposto a me ajudar a realizar. É o propósito, é o possível. Mas aí ela escreveu assim para essa irmã: eu descobri que ser santa e alcançar grandes graças não é difícil, não é impossível. Basta ganhar Jesus pelo coração. Ganhar Jesus pelo coração. Nesse tempo de pandemia, falando de Eucaristia. Astro, quantas famílias às vezes vêm da nossa cidade, de regiões muito pobres, as pessoas mandam foto do carinho. Você vê lá, a pessoa coloca o celular assim, ó, aí uma velhinha, uma santinha, uma toalhinha ali em cima
da estante, que ela vai assistir a missa, 2 cadeirinhas de plástico. Na hora de ajoelhar, consagração, ajoelha. Na hora de sentar, senta, fica em pé. Porque é o que a gente pode fazer para ganhar Jesus pelo coração. Ah, vai ter Sal da Terra, Luz do Mundo, vai ter público, não vai ter público. Ah, já que vai sem público, faz ali na sala de casa, uma câmera, o astro. Não, tem que ganhar Jesus pelo coração. E enquanto você estiver limitado em poder estar na Eucaristia, ganhe Jesus pelo coração, porque Deus lá do céu vê, Deus lá do céu olha, e Ele se inclina sobre a boa vontade humana, sobre o carinho humano para com Deus, né? Deus faz isso por nós. Segundo propósito possível de efeito extraordinário. O segundo propósito, aquilo que é possível para nós, gente. Nossa Senhora e São José em nossa vida. Terço. O padre, vários lugares que eu fui ao longo desses anos que se passaram, eu deixava um propósito ali, para as mulheres rezarem o terço mariano, e os homens têm mais dificuldade com o terço. Sim. Não sei qual a explicação para isso. Antropológica para isso, mas é. Eu não sei, é psicológica, antropológica, fisiológica, eu não sei, né? Os homens têm mais dificuldades. Então eu passei a deixar para os homens rezarem o terço de São José. Eu falava, homens, fiquem em pé. Os homens ficavam em pé. Quem tem terço na sua casa? Eu tenho. Terço de São José. Eu rezava ali o terço de São José com os homens 6 minutos. Sim. Eu falei, é possível, homens? Vamos assumir esse propósito, vamos. Padre, era uma choradeira, principalmente as mulheres, porque vendo o marido ali prometendo que vai rezar um terço. Prometendo que vai rezar um terço. Nossa Senhora. Padre, é coisa tão simples. Se agradou o coração da mulher, imagine o coração de Deus. E como agrada a Deus um homem que agrada a esposa, né, Astra? Porque tem muita gente dentro da igreja pedindo emprego, dinheiro, milagre. Muitos homens que são provedor da casa, o filho. Mas, meu irmão, quando Deus encontra um homem que agrada a esposa, que é uma só carne com ele, Deus atende mais rápido. Está lá na carta de São Pedro: homens, coabitai com entendimento e sabedoria com vossas esposas, porque elas são de condição mais delicada. São Pedro foi casado, sabe o que está dizendo. Para que vossas orações não encontrem obstáculo, telhado é a palavra, entre vós e Deus. Homem, às vezes, filho, a tua oração na hora de subir encontra telhado, porque Deus olha, Astromar, quando você clama, quando você reza, se você coabita, e coabitar, lá no cru da Bíblia, é dormir junto. Significa plenitude de marido e mulher, porque se a chinela cantar durante o dia, ela te manda para o sofá. Manda mesmo, ele confirmou aqui, que você manda mesmo. Então, o casal para dormir junto tem que estar suficientemente bem, em união, respeito, não é? Senão vai para o sofá. Olha o que São Pedro está dizendo. Vivam de um jeito que seja possível dormir junto, namorar, com entendimento, homem. Ela é de condição delicada, senão na hora que você for rezar, campeão, a tua oração bate no teto e volta. Como é bonito o homem que agrada a mulher. E sabe, Astro, no nosso programa todo dia, o Hora da Graça, 6h15 da tarde, pela rádio, e vai nas redes sociais, a gente reza o terço de São José. Isso me fez devoto de São José também. É tanta cura, é tanta graça, e tanto homem que me manda lá, muito homem, padre, eu aprendi a rezar o terço, e aí é no caminhão, né? Porque é um terço simples, São José, mas poderoso. São José é chamado no ritual do exorcismo de São José, terror dos demônios. Terror dos demônios. Ele é poderoso. E nós teríamos, padre, se eu e a Pri começássemos a contar aqui as graças que nós recebemos, financeira, de cura, de libertação, através do terço de São José. E os propósitos que nós fazemos também no mês de São José. Então tudo isso, gente, que nós estamos falando aqui, eu falo, se é possível entre eu e a Pri, é possível. Em todas as casas. A Eucaristia, Nossa Senhora e São José. E terceiro, padre, a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é possível. É possível. E aí, gente, de verdade, às vezes, né, Astro, o poder e a vergonha vai junto.
o Astro está falando, ler os 4 evangelhos. Na sua Bíblia tem Mateus, Marcos, Lucas e João. É como se fosse 4 temporadas da Netflix a respeito de Jesus. Às vezes você segue uma série, já assistiu 8 temporadas da série. Eles inventam, reinventam e está lá você. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E são 89 capítulos. O ano tem 365 dias. Você ler a história de Jesus. E aqui, queridos, a palavra, o padre brincou, claro, não é livro de literatura para a gente ler, só dizer que leu. É ler. Assim, ó. Essa câmera aqui vai funcionar certinho aqui para eu dar um close nela, que vocês deram no cartão. Aqui, ó. É ler assim, ó. É ler grifando. É ler colorindo aquilo que tinha importante. Olha lá, ó. É ler dessa forma, é ler rezando. Tá ficando bom ali? Vai lá, filho, ajuda o padre. Olha lá, ó. Essa é a minha Bíblia. Você lê, olha lá, grifa, pinta de outra cor. Ler estudando. E o que você entende, você reza. Entende isso? Não vivais preocupados. O que eu aprendi com essa palavra? O que essa palavra me faz pedir ou agradecer? Então eu vou orar sobre isso. Vou gastar o meu tempo com isso. O que mais tem ali? Olha lá, quanta palavra. Fogo eu vim lançar sobre a terra. Me queima, Jesus. Ler, grifar, entender e rezar o que entendeu. E às vezes o que você entendeu te faz louvar ou te faz clamar. É o estudo bíblico diário da palavra do Senhor. E hoje em dia, Astro, graças a Deus, tem um sem número de padres no YouTube com o evangelho do dia. Porque a gente lê e não entende, né? Com aquela pequena homilia. Aqui é do Astro, aqui, ó, que é para fazer eu ficar... É que você é mais velho também, né, irmão? Um pouco só. Aqui, vou levar aqui, ó. Nossa, eu queria falar bonito igual o Astro fala. Não queria não, porque você não quer ler Bíblia igual ele lê. Você não me enrola. Aqui, a Bíblia do homem. Olha lá. Dá até dó de dar uma nova, né? Porque se der a nova, acho que tem que ser essa mesmo. Não pode perder, né, Astro? Aqui. Esse cartãozinho tem uns 72 anos que ele está aqui dentro. Olha lá. Ixi. Você percebe, querido? Olha só, é a Bíblia mastigada, ó. Tá saindo folha, Astromar. Ei. Olha lá. É o que você entende, né? O que você capta da Escritura. Mas de verdade, gente, disponha no seu dia, ao menos, né? O evangelho diário. O fermento da palavra, né, Astro? Que vai fermentando a gente. Eucaristia, Nossa Senhora e São José, a palavra de Deus, isso também é importante, é propósito que é possível. 4. Penitência, jejum. Ontem nós conversamos tão simples de penitência, né, padre? Foi. O senhor falou algo para mim, para a Pri, para o Tiago, tão simples, que o jejum de estero, alguns jejuns, que não é o que a igreja pede, mas é o que a igreja oferece. Oferece, e o Espírito sopra daí. E o Espírito sopra em pessoas. Tem o jejum de Daniel, o jejum de... Enfim, gente, não é desse jejum que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma vez por semana você deixar uma refeição. Coisa simples. É como aquela pessoa que vai começar na academia. Eu vou começar na academia hoje, vou correr 12 quilômetros, fazer todos os aparelhos. Só vai fazer uma vez, não vai mais. Não é esse tipo de jejum. Começa no pouco. Seja fiel tirando uma refeição. Seja fiel tirando algumas horas da meia-noite ao meio-dia. Isso. Do meio-dia à meia-noite. Tira ali um períodos de jejum, gente. E isso não engrandece a Deus, mas engrandece o Deus em você. Amém, isso mesmo. Esse é o fruto do jejum. Esse né? é o fruto do jejum, padre. E a meta é essa. Fala de novo, Astro. Isso é muito importante. Presta atenção no que você vai ouvir. De fazer jejum não engrandece a Deus. Deus é Deus. Fazer jejum engrandece Deus em você. O Deus que está em nós, amém. O Deus que está em nós, Ele se torna mais íntimo. Eu
eu quero que até o padre fale aquilo que ele falou ontem para mim, para a Pri, para o Tiago, mas eu digo assim, eu faço de tempo em tempo um jejum de um tipo de alimento, né, padre? Sim. Eu gosto muito de café, né? Se falar para mim, você vai ficar sem tomar cerveja o ano inteiro, eu fico sem tomar cerveja, mas não é jejum para mim, Tá. não é sacrifício. Mas se falar para mim, o teu café da maquininha lá da sua casa, Ui. aquele cafezinho que você gosta de parar no posto, abastece na estrada e toma aquele... Padre, aquilo ali. Nem precisa abastecer que o tanque chega, né? Não. Desce para completar por causa do café. Aquele cafezinho, né? As paradinhas. Gente, eu tirei o café. Agora, nesse período. Eu tirei. Já tirei refrigerante, nunca mais voltei a beber. Já tirei o café, eu vou voltar. Não vou estar dizendo não. Mas é um período. É um período. É um tipo de jejum. Sem dúvida. Tá, padre? Então, E aí, Astro, o Senhor fala, Jesus fala na palavra, há demônios também, que só sai com jejum e oração. O jejum unifica o meu eu inteiro no propósito. Eu quero tanto que eu uno o corpo na mente, no espírito. E a oração do corpo, dizem os monges, é o jejum. Então a oração do corpo não é erguer braço nem bater palma. A oração do corpo é o jejum. E aí eu aprendi muito com um amigo aqui da comunidade, que um dia partilhou, padre, fui fazer o jejum de Esther, foi muito difícil, porque o meu emprego é sol, é suor, como é que faz? Aí Deus me inspirou, padre, comecei a fazer, queria saber se o senhor abençoa, se o senhor acha que é certo. Por exemplo, segunda-feira eu acordo, tomo um café, porque eu preciso sair para trabalhar, e aí eu coloco assim no meu coração, eu vou fazer uma refeição agora só na quarta noite. E aí entre segunda cedo e quarta noite, padre, eu belisco fruta e legume. E aí, padre, foi dando segunda de tarde, uma fome, eu olhei uma maçã. Falei, não, meia maçã. Só para tirar o gosto ruim da boca, 2 dedinhos de café para acordar a cabeça, trabalha com gente. Falei assim, eu vou me mantendo sossegadinho. Então não é de 3 em 3 horas, nada não, mas pegar um tomate, comer um tomate, uma folha de alface ali, pinga um limãozinho só para ajudar. E aí o que essa pessoa dizia? E aí isso me inspirou também, Astro. São períodos que você vai consagrar para ler a Bíblia, para rezar o seu terço, para sentir como você é por dentro e rezar isso com o Senhor. E oferecer isso por causas, por propósitos, por pessoas, amigos, conhecidos, por si mesmo. Mas de verdade, gente, a penitência ela é importante, não porque Deus precise dela, é isso que você falou, mas para aumentar o tamanho de Deus em nós, que às vezes está intoxicado, minha gente, não é só por dinheiro e sexo, não. Às vezes é pela comida, às vezes é pelo tanto de sono. Olha, a penitência do sono, o sono é importante, mas as missas 6 da manhã, pelo menos uma semana, sabe, Senhor, eu te quero tanto que vai sem café, te quero tanto que posso acordar 2, 3 dias da semana um pouquinho mais cedo, rezar de manhã. Isso agrada a Deus e isso aumenta o tamanho de Deus em nós. Eucaristia, Maria e São José, Palavra de Deus e as penitências que o Espírito Santo sopra dentro do seu coração. E o Espírito sopra, Astro, assim, ó. Vou fazer esse trem aí. É um flash. Se você começar a raciocinar o flash, você mata o flash. Você mata o flash. É um relâmpago, bum. É. Eu lembro a primeira vez que eu preguei isso foi com a irmã Zélia aqui. E muita gente falou, quer saber, vou fazer. E fez. Astro, padre, eu fiz 3 dias de jejum de Esther. Nunca mais tomei remédio. Eu tinha um ódio do meu cunhado que se eu pudesse eu matava, padre. Jejuei, nem pensei no cunhado. Terminou o jejum. Coitado do meu cunhado, ele sempre foi ignorante, tadinho. Deus abençoa ele. Coisa que terapia não faz na pessoa, remédio não faz. Então, gente, o jejum é importante. Jesus falou disso. Qual é o flash que você recebeu aí no seu coração? Pega, não pensa muito, só obedece. O que agrada a Deus é a obediência. E você vai ver na sua vida. Então, padre, só para assim, o que está escrito aqui, né? Está até na câmera ali. O que está escrito é muito simples, gente. Sim. Jejuns às sextas-feiras. Isso. Não precisa ser só de sexta, mas jejum. Não vai jejuar no domingo, que é o dia do Senhor. Que é o dia do Senhor. Jejuns, eu estou colocando coisas simples aqui. Procurei colocar coisas simples. Possíveis, né, a todos. Possíveis.
vivermos sempre uma penitência cotidiana. Cotidiana. Essa do café que eu estou fazendo é uma penitência cotidiana. Pequenos jejuns. Sim. Sabe, padre, eu saio sempre da mesa Querendo alguma coisinha. querendo mais. Sim. E cada vez que eu faço isso, eu elevo a Deus. Não falo para ninguém. Tem hora que tem uma coisa tão boa que me colocaram ali. Eu queria comer 3 vezes. Se você falando isso agora, poxa, eu fiquei constrangido. Acho que a maior penitência da sua vida é o piquiri, então. É o quê? É auto-piquiri. Porque você é bem tratado, né, irmão? Vamos combinar. Aqui, Aí o tá. povo descobre que você vem, dessa vez a gente não falou nada, mas o povo sabe que você viu tanto de coisa que o povo manda. Eu vi. A gente quer agradecer. Gente, sobremesa, comida, de tudo para agradar. Bolo. Nossa Senhora. Cada bolo, gente. Glória a Obrigado, Deus. Aldo Piqueri. Obrigado, Padre Mário, pelo convite. Mas é a sabedoria de um homem de Deus, olha. Já comi um bolo? Não. Aquele ali hoje só deixa eu experimentar à noite, agora não. Como gesto espiritual, né, Astro? É um gesto Espiritual. Não é pelo. É pela saúde? Tá bem, mas é regime? Não, não é. Certo. Mas é algo que eu quero muito naquela hora, mas que são. E quando nós conseguimos dizer não às pequenas vontades, nós somos treinados a dizer não aos grandes impulsos e desejos da carne. É verdade. Quando eu domino a minha carne num pequeno desejo, eu consigo dominar nos grandes desejos. É verdade, Astro. Então eu deixo aqui aberto assim, para que nós possamos dominar os pequenos impulsos, desejos e vontades. E nós vamos ser fortes, seremos fortes nos grandes desejos. Aquele que não domina as pequenas vontades, não conseguirá dominar as grandes vontades, os grandes desejos. E aqui está muito simples. Vivemos sempre uma penitência cotidiana, pequenos jejuns. Para isso, escolha uma intenção pessoal pela qual o jejum será feito, tá? Então, tá aí mais uma fortalecida. Amém. E a quinta, a Eucaristia, Nossa Senhora e São José, a palavra, as penitências, os pequenos jejuns e a adoração. Os meninos vão colocar ali para você ver o cartãozinho. Visitar o sacrário ou o Santíssimo Exposto, né? Ao menos uma vez por semana. E aí tem uma citação do Catecismo da Igreja Católica. Você tem o Catecismo da Igreja Católica na sua casa? Eu sinto aqui, até que eu preciso começar a falar mais disso também. Está no meu canal do YouTube. Não é o livrinho de catequese das crianças. É o Catecismo da Igreja Católica. É o livro oficial da nossa fé. No Brasil ele é feito numa capona amarela bonita, né? Na Secretaria da Paróquia tem. Que explica a nossa fé e numa linguagem que não é simplória, mas é acessível. É entendível, né, Padre? E que é fruto do ministério do Papa João Paulo II com o Papa Bento XVI, quando ele era o cardeal Ratzinger. Ele que refez o esquema, os pontos, e é um livro acessível. Olha, eu sei que tem muito pregador nos acompanhando, muitos catequistas, muitas pessoas que já caminham na igreja. Você tem que ter o catecismo, ler o catecismo, grifar. Não é simplório, mas é possível, é uma linguagem teológica muito bem colocada para qualquer pessoa que se disponha. E tem diversos assuntos que as pessoas chegam, padre, como que faz isso? Minha filha, se os padres começarem a direcionar, empurrar para o catecismo católico, no parágrafo tal. Exatamente. Né? A gente deixará de ter muitas dúvidas, padre, Exato. de fé. Dúvidas de fé. Então, sobre a adoração, o Aço colocou 2 parágrafos do catecismo. O parágrafo 2096 e 2097. Diz assim: adorar a Deus é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, que somos nós, né? Que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. E olha o fruto. A adoração do Deus único liberta o homem, a mulher, o ser humano de se fechar em si mesmo. Liberta da escravidão do pecado e da idolatria do mundo.
Quem se ajoelha diante de Cristo se abre. Às vezes a gente está tão fechado, Astro. Eu sou padre, eu sou gente. Às vezes o meu coração está fechado. Está triste, está magoado, está nervoso, está ansioso, está preocupado. Eu tenho uma capela em casa, eu tenho essa graça de ter uma capela. Ser padre tem seus benefícios, você sabe, né? Não é só cruz não, gente. Os meninos aí que, não sei se você é padre, queria casar, deixa de ser besta, vai ter um sacrário em casa, né? Eu acho que é uma vantagem imensa. Quando você ajoelha e você contempla Jesus, aí eu abro a portinha, né? Gente, a gente deixa de se fechar em si. Eu não quero, eu não aceito, eu não gosto, onde já se viu, porque eu... Você se abre. O que mais faz? A gente é liberto também da escravidão do pecado. Sabe, Astro, muitos de nós somos chamados a sermos o primeiro da nossa família, o primeiro da nossa linhagem. A gente não pode ser o católico Gabriela. É que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Bisavô Bibi e traía, vô Bibi e traía, pai Bibi e traía, tá lá o cara com 2 anos de casamento indo beber e trair, porque na minha família é assim os homens, padre. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a adoração ao Jesus no sacrário atualiza o poder da missa. Você comungou. Ao longo da semana, uma visita que você faz, 15 minutos, meia hora, cada um é um, que você vai lá, ajoelha diante do sacrário, você está diante daquele que você comungou. E aí, você começa a ser o primeiro homem da sua casa a não beber e não trair. A primeira mulher de uma linhagem de 4, 5 gerações a sair da depressão, do pânico, da melancolia. Você passa a ser o primeiro jovem da sua família que não perde tudo com jogo, com bebida, com pornografia e se transforma num cara que estuda, trabalha, que pedala a bicicletinha, vai para a faculdade e um dia vai prosperar. Porque Deus te liberta. E o que mais? Olha o outro fruto que está ali. A idolatria do mundo. Às vezes, nós vamos ficando mundano. Mesmo rezando bastante, a gente fica mundano. A gente reza. Mas a gente vê um carro novo. Ave Maria. Vende a mãe e entrega para ter. O sexo, as vaidades, poder. Quando a gente se ajoelha diante de Deus, essas coisas diminuem de tamanho. E essas coisas não têm mais o poder que tem em nós. Porque tem, o ser humano, o diabo tentou Jesus como? Ajoelha, te dou o pão, eu te dou a riqueza, eu te dou o prazer. A carne, o ser humano sem o Espírito Santo é isso aí. Então, queridos, Eucaristia, Nossa Senhora e São José, palavra, penitência e adoração semanal. E eu tenho recebido muitos testemunhos, padre. Estou aprendendo a adorar Jesus no Santíssimo pelo celular. No YouTube tem sempre, né, o Instituto Hesed, a Canção Nova tem uma capela online. É Jesus que está ali. De fato tem lá uma vela, em alguma capela, aquilo está acontecendo e a TV transmite. Muitas pessoas estão colocando o celular aqui, ó, e ficam olhando, ouvindo, contemplando, ajoelha, e Deus faz. E Deus faz. Então são essas 5 dicas, 5 propósitos, não é dica, é propósito possível. E se a gente começa a viver isso, gente, porque é possível e porque é propósito, hoje eu não estou afim, mas é propósito, as talhas começam a se encher. As talhas. A água começa a fluir na terra seca. Porque todo milagre tem começo, meio e fim. É processo, é perseverança. E Deus intervém e dá o fruto extraordinário. Padre, eu sinto assim, essa pregação, ela foi dividida em 3 partes. A primeira, o chamado. O segundo, fazei tudo o que Ele vos mandar. Junto ali com Ló e Abraão, nós temos que tirar os Lós da nossa vida. Né? E essa terceira parte que foi como enchermos as talhas. Propósito, porém, como enchermos nossas talhas. Eu até peço depois, se for possível, na hora que for colocar no YouTube do Padre, colocar essa terceira parte separada, Padre, se sim, postar, isso, porque as pessoas estão muito interessadas nisso aqui, Padre. E até chegar isso aqui na pregação de 1 hora e tanto, vai demorar muito. Então, que possa cortar, né, editar, que vocês possam, gente, depois, pula a pregação,
mas vai nessa parte aqui, ó, que é o como encher as talhas, tá? Isso, só um segundinho. Você que está conosco, já essa semana no meu YouTube, nós vamos ter dentro do canal as playlists, vídeos, playlists. Já vai ter lá Sal da Terra, Luz do Mundo 3, vai ter as pregações, vai ter o show do Tiago, vai ter a homilia da missa, vai ter essa pregação completaça e vai ter essa pregação com outro título que é os 5 propósitos para encher as talhas. E aí essa fica boa de encaminhar também, para amigo, para conhecido, essa última parte. Você vai ter o link, você dispara aí nos seus WhatsApp, Telegram, e faz isso chegar na vida de muitas pessoas. Vale ouro essas dicas. Nesse tempo de pandemia, gente, tá aqui, ó. Tá aqui. Para vencer esse mal, tá aqui. 5 propósitos. E você vai sair muito melhor dessa pandemia do que você entrou. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos terminar rezando. Aí na sua casa, se você pode ficar em pé, se você pode sentar melhor, o que você pode fazer para a gente orar agora? E eu quero já agradecer todos que ontem e hoje fizeram doações. A gente está aproveitando essa ocasião e estendendo a mão para as nossas obras e tudo que a gente tem na nossa paróquia. No final, quando o padre der a bênção, a gente vai ficar mais 1 minuto no ar para os meninos soltarem um vídeo para você ver o que a gente tem feito. Agora não, agora já tem as contas aí, não sei se você já anotou. Deus abençoe quem pode fazer algo por nós. Mas agora, queridos, com tudo isso que o nosso irmão pregou com tanta sabedoria, com tanta unção, aí na sua casa, esteja de um modo que você esteja em oração. Porque para encher talhas é preciso crer no poder da oração. É preciso crer que a oração pode aquilo que Deus pode, e que Deus tudo pode, que tudo é possível ao que crê, e que nada é impossível a Deus. Diga isso, a oração pode aquilo que Deus pode, Deus tudo pode, tudo é possível ao que crê, e nada é impossível para Deus. Repita isso, toma posse disso. A oração pode aquilo que Deus pode, e Deus tudo pode, e tudo é possível ao que crê, e nada é impossível a Deus. Senhor, nós já estamos apresentando talhas vazias que serão enchidas. E talvez, Jesus, tantas pessoas estão dizendo agora dentro de si: é verdade, é bonito, eu quero, mas tem muralhas entre mim e ir à igreja toda semana. O meu marido é uma muralha. O medo da pandemia tem sido muralha para tantas pessoas que já têm as igrejas abertas, e o medo não te deixa ir. O medo da perseguição, o medo de dizer: padre, astro, eu já prometi coisas assim, eu nunca levo até o fim, vou prometer de novo, eu tenho medo de ficar com vergonha de Deus, eu vou prometer, não vou. Vai, muralhas caem. Para encher talhas, às vezes, a gente tem medo da muralha. Eu fico pensando, astro, encham essas talhas de água. Talvez alguns deles tivessem medo do peso da talha, de machucar o ombro, de sair no escuro e ir buscar essa água. A muralha do medo, a muralha das circunstâncias. Circunstâncias são movidas pelo Senhor quando você tem propósito. Irmãos e irmãs, circunstâncias são movidas e removidas pelo Senhor para que seus propósitos se cumpram, que a palavra de Deus não é em vão. Pega isso para você, filho. As circunstâncias se movem e se adaptam para mim, para que propósitos se cumpram quando eu me disponho. Nosso Deus é o Deus da providência. E como diz Santa Teresinha, Ele não iria me inspirar sonhos e propósitos se Ele não fosse me ajudar a realizá-los. Se eu orar, se eu clamar, porque há promessas para se cumprir. Quais são as promessas da sua vida? Qual é o vinho que você sente que Deus promete, que é direito, que é possível, que precisa de tudo isso que foi pregado aqui? Eu quero convidar você a cantar e proclamar isso, pela tua paróquia, pela tua igreja, pela tua casa, pelo teu casamento e por você mesmo. Há uma promessa, há uma promessa. Não deixe a dor fazer você duvidar das promessas. Não deixe o hoje fazer você duvidar do que te foi prometido. Não duvide, meu irmão. Não duvide nas trevas daquilo que você ouviu naquele dia de luz, que foi o seu acampamento, que foi um retiro, que talvez está sendo agora um dia de luz. Aí, quando chega as trevas, a gente duvida do que ouviu na luz. Não pode, não. Quando chega a dor, a gente duvida do que escutou no dia da bonança. Não. Há uma promessa e ela se cumprirá. Vamos cantar isso, meninos, do início.
Há uma promessa que quer se cumprir e nós também queremos. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Creia nisso. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós. em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar Milagres. milagres Neste lugar. neste lugar. Amém. Nós acreditamos em milagres. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas